Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matias, jornalista da Dufpel. Nós estamos aqui em mais uma live, a segunda live que a Dufpel está organizando no Facebook, nesse momento de pandemia, para tentar trazer alguns debates à tona, que são considerados importantes por nós. O debate de hoje, o tema é ensino à distância e precarização do ensino superior público. Rapidamente, antes de começar, queria só deixar dois avisos. O primeiro é que nós temos o jornal da Dufpel, o jornal mensal da Dufpel, foi divulgado hoje de forma online, está no site da Dufpel e nas redes da Dufpel. Quem quiser ler está convidado. O segundo é que na semana que vem, as entidades sindicais da educação de Pelotas, a Dufpel, entre elas, vão realizar uma live na quarta-feira, que é 13 de maio, às 6 da tarde, com o tema Educação em Disputa em Tempos de Pandemia. Vão participar alguns professores e professoras, trabalhadores da educação, e essa live pode ser vista também aqui no Facebook da Dufpel. Mais uma coisa, antes de apresentar as pessoas que estão aqui conosco, pedir para quem está assistindo e quiser participar, deixar comentários, perguntas, especificamente, porque no segundo bloco nós vamos ler perguntas que forem deixadas aqui no comentário do Facebook e os debatedores vão poder respondê-las. Então, para começar, eu vou apresentar, nós temos como convidados, nossos debatedores, a professora Regiana Blancville, que é professora do Centro de Artes da UFPEL, e membro do Conselho de Representantes da Dufpel, e o professor José Carlos Volcato, que é professor do Centro de do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL e primeiro secretário da Dufpel. Nós também temos, como vocês já perceberam, intérpretes de Libras nessa live, e vamos seguir tendo. Os nossos intérpretes hoje são Aline Mariot. A Aline é coordenadora da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Unidade de Santo Antônio da Patrulha da FURG, mestranda em Ciências Exatas e pesquisadora na área de Políticas Públicas Inclusivas. Nós também temos o Emerson Madeira. O Emerson é analista de sistemas, especialista em Libras, trabalha como intérprete de Libras na UFPEL, no Núcleo de Acessibilidade e de Inclusão. Agora, nós vamos, para facilitar, para ficar mais fácil de ver, eu vou deixar aqui na tela só a professora Regiana e a Aline, e a professora Regiana vai poder falar sobre o nosso tema, que é EAD e precarização do ensino superior. Então, professora Regiana, muito bem-vinda, fique à vontade para fazer a sua exposição. Ok, muito obrigada. Bom, meu boa tarde a todos e a todas. Com alegria que a gente vem aqui conversar um pouquinho nesse tempo tão estranho a todos nós. E esse tema do ensino à distância e a precarização do ensino superior público, quando a gente traz essa questão, né, do ensino à distância, e aqui também a questão das aulas remotas, né, desse ensino online, eu venho na perspectiva de que a gente precisa pensar isso em relação a uma educação pública e comprometida com a igualdade social. Se nós formos pensar, esse ano nós tivemos dois grandes destaques, né? 2020 ele começa com dois grandes tsunamis sociais, né? Uma crise econômica que vem se intensificando, né? Desde janeiro, e não é de agora, né? Que vem se intensificando e afetando, né, toda a nossa sociedade, e esse aprofundamento vem também com tudo isso, a questão da difusão perigosa do Covid-19, né? O que, para muitas agências que foram resistentes, né, agências do capital, entre elas a OMS, num primeiro momento, até mesmo a OMS, né? Apesar das instituições científicas afirmarem, né, que o confinamento social seria a medida mais apropriada, né, em função de tratamentos e vacinas, isso não foi seguido e acabou acarretando o que a gente tem visto no mundo. Então, a gente tem dois grandes eventos
que a gente pode considerar assim, tsunamis nesse período. Então, a gente tem, a partir de março, a suspensão das aulas nas escolas e nas universidades e também de outros setores produtivos que foram forçados a interromper as suas atuações, né, nesse processo. Então, assim, 80% dos trabalhadores, né, do mundo, que somam mais ou menos 2,7 bilhões de pessoas, pararam de produzir, né? O Banco Mundial, preocupado com a suspensão das aulas e com a falta de, talvez, com as perdas educacionais, recomendou outras oportunidades para a gente poder retomar, então, a aprendizagem. Quais seriam elas, né? A questão do ensino remoto e da educação à distância, porque nós estamos afetados, né, nos mais diferentes meios, pela pandemia. Mas, escondido nessa ideologia do empreendedorismo, né, os pequenos comerciantes, os trabalhadores precários, uberizados, terceirizados, são aqueles que já vêm prejudicados antes da pandemia. Então, toda essa ideia do empreendedorismo, do surgimento de novas formas de atuar, ela já vem sendo utilizada bem antes da pandemia, porque a crise econômica já é grande. Bom, só que sem a interação social, que é intensa, né? E com a economia limitada, essas pessoas, elas estão praticamente passando fome, né? Algumas delas. Passou um pouquinho aqui que saiu a minha tela. Só que essas questões foram agravadas com a pandemia, né? E elas já vêm abaladas desde antes, né? Já com a reforma trabalhista de 2016. Então, assim, a berlinda da crise econômica, ela não vem só com a pandemia, né? O trabalho, ele já vem afetado desde 2016, já com a reforma trabalhista. A Covid só assola ainda mais esse cenário. Então, assim, os R$600 emergenciais para muitas pessoas e para muitas famílias minimiza aquilo que já era emergente. Nesse bojo, a gente tem muitas famílias que são pais dos nossos estudantes, né? E muitos dos nossos estudantes. Então, assim, a gente está diante de uma catástrofe mundial, né? Que não se viu desde a Segunda Guerra. E nessa questão toda, a escola liberal, ela não pode e não sabe como indicar uma alternativa. E aí nós não podemos nos guiar por ela. Então, a gente não vê soluções para a crise econômica, né? Quer dizer, o governo não tem um plano para agir, mas, de outra forma, a gente tem um mercado que quer atuar, e quer atuar principalmente na questão do ensino e do ensino público. Diante desse quadro, nós, professores, educadores, né, trabalhadores e trabalhadoras da educação, estamos diante de uma responsabilidade, o fortalecimento do que é comum a todos, um valor renovado pela solidariedade social. E nós não podemos deixar de pensar nisso quando pensamos na universidade e principalmente na precarização do trabalho docente. E isso envolve não só as universidades, mas também as escolas públicas, né? Porque desde 99, o que resta ainda de solidariedade social é dividido por esses grupos, das escolas públicas, das instituições públicas e das universidades. Se tem alguém que ainda tem defendido a questão da solidariedade social, né, do ensino público e gratuito, são as escolas e as universidades. E isso nós temos que ter cuidado, porque o ensino à distância e essa forma precarizada de ensino acaba por trazer grandes corporações que estão por trás de tudo isso. Então, é importante a gente destacar que não é a questão do uso das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação. Elas são importantes, a tecnologia é importante para a educação. A ciência, a cultura e a arte precisam das tecnologias, né, mas elas não podem ser incorporadas de qualquer forma, né. Então, não é a questão do uso da tecnologia
ou porque nós não queremos a tecnologia. Não é neste sentido, mas no sentido de precarizar aquilo que é público, gratuito, e ainda uma forma de interação social. O acesso à internet, ele é um direito, e deve ser considerado um direito como a água potável, o esgoto, a moradia, a energia e o transporte, que ainda são deficitários no nosso país. E sabemos que muitos dos nossos estudantes dependem disso. Então, os meios tecnológicos para interação, eles precisam ser assegurados para todos. E não é nesse momento, onde a gente está vivendo uma pandemia, que não é algo que nós planejamos, que não é algo que nós queríamos que acontecesse, que nós vamos disseminar algo que não é direito de todos, como o acesso à internet. Os organismos internacionais, as corporações e os centros do pensamento do capital, eles utilizam esse pretexto, né, da pandemia como um modelo de educação, e a escola, há anos, vem defendendo que não é dessa forma, né? Esse modelo que é referenciado na agenda empresarial, ele se localiza no capital humano e nas competências, né, viabilizando, então, tudo isso à revelia dos professores e trabalhadores da educação. Né? Então, essa agenda do capital, ela está por detrás dessas ações. Então, não vamos pensar que esse ensino remoto que vem na berlinda, o oferecimento de plataformas que a Google, que o Zoom, que a Fundação Lehman e todas essas outras corporações vêm nos dando, elas são simples oferecimento porque é um momento de pandemia. Na verdade, essas fundações, elas já vêm trabalhando por dentro do Ministério da Educação, principalmente nas secretarias de educação municipais e estaduais, vendendo seus pacotes educacionais, né, por baixo, no sentido de trazer o seu projeto de privatização da escola. E aí, claro, na privatização da universidade. Então, quando a gente fala desse cuidado que a gente precisa ter em relação ao ensino à distância, às aulas online, às aulas remotas, porque a gente precisa enxergar esse todo que vem por detrás. Não é uma simples questão de nos moldarmos ou de empreendermos algo que é novo, que precisamos nos adaptar. Né? Nós precisamos ver o contexto de onde tudo isso acontece. Porque o Banco Mundial e a OCDE, elas querem, nessa berlinda, né, de utilizar o ensino remoto nesse período, rever a própria regulação do ensino à distância, que possui uma regulamentação específica, né, que é diferente da regulamentação do ensino, né, para que esses pacotes empresariais do ensino à distância sejam, então, a alternativa adotada pelo poder público. E se nós defendemos um ensino público gratuito, com acesso a todos, esse é um cuidado muito importante. As corporações que estão por trás disso, a Khan Academy, a Fundação Bill Gates, a Fundação Lehman, que eu falei, a Fundação Valhalla, o Bank of America, o Google, as empresas de telefonia, a AT&T, e a farmacêutica Novartis. Então, é um conglomerado de corporações interessado na educação pública. E no momento que nós aderirmos a esse pacote, nós estamos aderindo também ao pacote do capital, que quer usurpar o ensino público e gratuito no país. Né? Professora, em 20 estados brasileiros... 5 minutos para concluir, tá, professora, a primeira intervenção. Tá bem. Nesse conglomerado todo, né, está a flexibilização dos currículos, a mudança nos estágios para adequação e flexibilização de tudo isso, e a atuação dos professores como tutores, não mais como educadores, trabalhadoras da educação. E nós, como professores, precisamos ter cuidado, porque nós estamos nos tornando, neste momento, apenas tutores. Ah, mas esse é um momento de pandemia, isso não vai acontecer. Se nós abrirmos um espaço agora para que isso ocorra,
Nós não teremos como controlar isso depois. Outra questão, nossos estudantes não possuem internet. Nossos estudantes, muitos deles estão longe da nossa universidade, né? Estão em momentos específicos de uma pandemia, de um isolamento, com suas famílias, e assim como nós, professores, também estão envolvidos em questões familiares, no trabalho doméstico, né? Então, isso envolve todo o trabalho docente. Não é só o fato de eu transpor a minha aula para uma aula de ensino à distância, para uma atividade remota. É toda uma transposição que envolve muitas outras questões. Então, assim, a gente precisa cuidar que no meio de uma pandemia, o objetivo das políticas não pode ser outro, a não ser a garantia da vida física e mental. A gente não pode pensar que o uso de artefatos tecnológicos pode ser utilizado sem a mínima condição de trabalho, né? Não é possível que pensar que moradia é apenas um teto. São várias questões que estão envolvidas, né? A gente precisa considerar que o isolamento social é novo, que nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, também estamos assolados por todas essas questões de tarefas domésticas, cuidado com família, né? Sofrimento por vários motivos, né, em relação à pandemia. Então, assim, ó, esse momento de pensar que é um momento para grandes oportunidades ou empreendedorismo em nome do direito à aprendizagem, ele não pode se restabelecer, porque ele não pode se estabelecer, porque ele não restabelece a normalidade. Os professores e professoras estão sendo atravessados por medidas que fragilizam as relações trabalhistas, né, e nós, profissionais de educação, não podemos nos tornar entregadores de tarefas, né? Nós precisamos pensar no sentido criador e emancipador do trabalho humano. Isso é muito importante. O debate sobre o ensino à distância, sobre essas atividades remotas, ele precisa passar pela construção de estratégias educativas de interesse da classe trabalhadora. Nós não podemos simplesmente em função da pandemia, porque precisamos compensar o ano letivo e tudo mais, nos deixar assolar por grandes corporações que querem transformar o nosso trabalho. Isso é muito importante da gente considerar. A escola e a universidade são instituições republicanas, né, e comprometidas com a cidadania e a justiça social. Então, a igualdade social, ela é estruturante da democracia econômica e política. Recusar a segregação educacional é um valor dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Nós precisamos seguir lutando pela igualdade e a base da educação pública universal. Não é possível que nós nos deixemos levar, né, por questões de cumprimento do ano letivo, porque precisamos mostrar que estamos trabalhando. Nós trabalhamos e muito, principalmente dentro da universidade, e isso não significa apenas o ensino e as aulas em si, né? Então, é preciso a gente ter o cuidado para que, nesse momento, a gente não se deixe levar e agir, né, porque precisa dar conta dos conteúdos e das atividades, porque por detrás disso há uma outra intenção, que é precarizar o nosso próprio trabalho e tirar o nosso lugar enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, assim, novamente, a gente precisa lutar por igualdade social, e lutar por igualdade social é que todos tenham o mesmo acesso, que todos tenham as mesmas condições, o que neste momento não é uma possibilidade. Estamos num momento de anormalidade. Ok? Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Aline, também. Agora eu vou trocar aqui vocês duas da tela e vou chamar o professor Zeca e o Emerson para participar. Daqui a pouco vocês voltam, tá certo? Certo. Bom, então agora estamos aqui com o professor José Carlos Volcato e com o Emerson, que vai ser o nosso intérprete de Libras nessa fala. Então, professor, fique à vontade para falar. Quando estiver faltando mais ou menos 5 minutos, eu aviso, tá certo? Perfeito. Bom, boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Dufpel,
a nossa assessoria de imprensa pelo convite para participar como professor da Universidade Federal de Pelotas, membro da diretoria da UFPEL. Gostaria, né, de dar boa tarde a todos e todas que nos acompanham na transmissão, à nossa colega, a professora Regiana, ao Matias, aos nossos tradutores e intérpretes de Libras, né, o Emerson, a Aline, e, né, é muito bom ter ouvido a Regiana antes, porque há coisas que a gente nem precisa repetir, e eu gostaria de começar enfatizando que não estamos sugerindo, ao trazer essa discussão, que estas questões sobre como encaminhar a educação básica, o ensino médio, o ensino superior, tanto de graduação como pós-graduação, os estágios, os projetos de ensino, a pesquisa e a extensão na universidade nesse momento, todas essas questões envolvidas não são questões simples, obviamente, né? Justamente pelo contrário, né? São questões muito complexas e é muito complicado prever que a gente abra mão, como a professora Regiana já estava colocando, de uma série de questões que nos são caras por motivos importantes, por motivos inegociáveis, porque, né, bom, as emergências, a urgência do momento, né, porventura exigem, né? Eu li na internet, da parte de um colega professor da UFPEL, comentando sobre essa, acredito que ele deve estar assistindo, comentando sobre essa transmissão ao vivo, né, ele colocou que haveria um possível risco de, eu cito esse professor, não retomar nossas atividades e ficar filosofando sobre alternativas, calendários, quais os impactos, e ele contrapõe esse ficar filosofando à sua preocupação sobre, eu cito novamente, aspectos práticos ligados ao funcionamento da própria IES. Bom, eu acredito sim que ficar filosofando, né, usando o termo que ele coloca, é sim, né, é importante a gente refletir, né, que é o que ele obviamente está chamando de ficar filosofando, refletir sempre sobre as nossas práticas, o que, como, onde, quando, e principalmente por que fazemos o que fazemos e deixamos de fazer. Esse é um papel fundamental de todos os corações e mentes que compõem a universidade nesse momento e sempre. Então, nesse momento, a gente se propõe a discutir alguns aspectos, é tudo muito complexo, relacionados às soluções impostas, porque em alguns lugares houve imposição de soluções, e soluções propostas na área da educação nesse momento da pandemia da Covid-19. E desdobramentos relacionados a se seguir ou não princípios pedagógicos, questões de concepção de educação, de ensino, de direitos de estudantes e suas famílias, dos docentes, das docentes e suas famílias, inclusão, saúde geral, saúde laboral, saúde mental, em tempos de pandemia, como eu disse sempre, né? Então, os defensores de soluções que estão sendo implementadas como tentativas de lidar com as demandas de ensino nesse momento, insistem na diferença entre aquilo que eles chamam de ensino remoto, e até estão chamando de ensino remoto de emergência, e a EAD. Claro, é verdade, se trata de duas modalidades diversas, né, de educação mediada por tecnologia, só que essa distinção que é necessária é trazida à discussão nesse momento para justificar a adoção do ensino remoto sem suficiente questionamento, tanto do próprio ensino remoto, nesse momento, quanto da EAD e da educação em geral, e do uso de recursos de educação mediada por tecnologias, né, em geral,
e principalmente, eu acho que essa discussão não pode desaparecer, quando o principal objetivo é a maximização do lucro. E a professora Regiana já colocou muito bem como um momento grave como esse pode ser usado para para se impor uma nova realidade que, uma vez colocada, vai ser muito mais difícil a gente buscar reverter. Bom, no contexto do ensino público gratuito, de qualidade socialmente referenciada, que é, né, o ensino público que a gente defende, a EAD não deve ser descartada, obviamente. Mas, assim como a modalidade presencial, ela deve ser considerada criticamente e precisa ter como lógica e princípios básicos a inclusão, a ampliação do acesso e a ampliação das oportunidades, né? E isso é um risco que está posto particularmente nesse momento. Então, em propostas voltadas ao ensino público, isso não é suficientemente resolvido, né? No ensino básico, no ensino médio, uma vez que essas propostas não conseguem superar aquilo que já há muito tempo é caracterizado por diversos autores como apartheid digital, né? O apartheid digital seria a exclusão sistemática, geralmente por fatores de natureza econômica, de certos grupos sociais e mesmo regiões inteiras do nosso planeta do acesso ao mundo digital e os inegáveis benefícios que se derivam desse acesso. Então, isso já é uma realidade posta no nosso país, já é uma realidade posta em todo o nosso planeta, e nesse momento em que se passa da lógica de que alguém que tinha acesso presencial a uma unidade de ensino, ela tem que se adaptar do jeito que conseguir e, obviamente, passar a ter esse acesso remoto, que nem sempre é economicamente viável. A gente vai discutir um pouco dessas coisas. Eu, né, vi mais cedo hoje que alguém pesquisou e divulgou ontem ainda nas redes sociais os valores médios do equipamento que aparece numa nova propaganda do MEC sobre o Enem. É aquela propaganda que traz aquela mensagem: a vida não pode parar. Bom, uma pessoa, né, foi fazer a pesquisa e aquele equipamento que aparece nessa campanha do governo federal, do MEC, o total daquele equipamento passa de R$43 mil. Só para dar uma ideia, né, de que realidade está sendo, né, prevista, encarada por essa proposta, né? O mesmo governo que queria oferecer um auxílio emergencial de R$200, que reluta em encontrar uma forma humana, segura e rápida de distribuir os R$600 aprovados pelo Congresso Nacional, lança uma campanha, né, em que o estudante magicamente tem acesso, né, ao melhor computador, à melhor câmera, né, a equipamentos como microfones, cadeiras, espaço. Bom, isso obviamente está muito longe da nossa realidade, né? Uma das questões que a gente coloca assim de uma maneira bem forte para as universidades, e nesse sentido até as universidades privadas, mas principalmente as públicas, é a seguinte: será que num momento como esse o papel da universidade é reabrir? Né? Reabrir no sentido de seguir a lógica única do novo normal e, mesmo que parcialmente, reabrir a nossa Torre de Marfim, oferecer aulas na modalidade remota, mesmo que apenas parte do nosso público, apenas aqueles e aquelas que, porventura, tenham condições econômicas, tenham condições materiais para dispor de equipamento, de espaço físico, de condições mínimas de tempo para o trabalho acadêmico remoto? Será que não deveríamos focar todos os nossos recursos
humanos, técnicos e financeiros, de modo a pensar, criar e desenvolver, e aí sim implementar atividades alternativas que auxiliem o conjunto da comunidade, das nossas universidades e da comunidade geral no enfrentamento da pandemia? Será que é a hora mesmo de eu voltar para a minha atividade regular de ensino? Né? Aí eu trago aqui a proposta do calendário alternativo, né, proposta da gestão da UFPEL, que, por exemplo... Professor, só para te interromper rapidinho, 5 minutinhos, tá? Tá. É uma proposta que contraria em grande medida as bases do que a própria UFPEL, ao longo dos anos, tem construído e buscado implementar em termos de inclusão, de acessibilidade, de combate ao capacitismo, do direito à diversidade, à superação do racismo, do sexismo, do classismo. Então, é um momento que exige cautela, que a tomada de decisão não pode retroceder conquistas que ainda são pequenas, mas que estão postas, né? Conquistas como políticas de ações afirmativas. Então, é preciso evitar que medidas que precarizam o trabalho docente de técnicos administrativos em educação fragilizam a formação de estudantes e, principalmente, não contemplam os estudantes, as estudantes mais vulneráveis. A defesa da universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, historicamente orienta as nossas ações e reivindicações como professoras, como professores, como sindicato, e não pode deixar de orientar as nossas propostas. No modelo que está posto, que é o modelo neoliberal, né, o que é favorecido são os lucros do capital, naturalizam-se exigências de empregabilidade ditadas pelo mercado, que reduzem trabalhadores e trabalhadoras a condições cada vez mais precarizadas de trabalho, né, em nome de uma flexibilização que garantiria o emprego, desregulamentam direitos sociais, direitos previdenciários, trabalhistas, e esses ataques se acumulam e agridem a saúde do trabalhador, seu direito à cidadania, à dignidade, enfraquecem e pulverizam os sindicatos, dificultam a luta. E então a gente coloca realmente que é muito importante que nesse momento a gente não abra mão dessas considerações. A gente continua vivendo num mundo regido pela perversidade do capital, né? Eu gostaria até, perto já do final, de recomendar, tem um vídeo de uma transmissão ao vivo do ANDE Sindicato Nacional, com advogados da assessoria jurídica nacional, que tratam desses assuntos. Então, eu gostaria de recomendar, está lá na página do Facebook do Andes, né? E eu gostaria de citar, inclusive, a advogada da assessoria jurídica que fala nessa transmissão, a Marcelise Azevedo, que ela coloca: tenta-se dar um verniz de praticidade, né, tentando dar uma solução prática necessária no contexto da pandemia, e acaba-se buscando impor uma nova política para as universidades e institutos de educação superior, que já foi descartada, né? Impõe-se atividades remotas de AD, teletrabalho, que são prejudiciais ao modelo de educação de qualidade, presencial e inclusiva. Ela, né, alerta, assim como alertou a professora Regiana, para o risco de que se use as demandas da praticidade em tempo de pandemia para fazer modificações estruturais na educação superior do Brasil, né? Então, se impõe uma lógica que não, né, leva em consideração muitas outras questões, né? Então, eu gostaria, para terminar, de lembrar o direito à saúde, né? Saúde na pandemia, mas da família, saúde mental. Será que essas alternativas impostas levam suficientemente em conta a saúde dos discentes, dos docentes e suas famílias, né? Se não se questionar criticamente essa solução temporária, quando do final da pandemia, os chamados setores médios da sociedade e as elites econômicas seguirão desfrutando do melhor dos dois mundos, o presencial e o não presencial, em escolas plenamente equipadas, caminhando na direção de programas bilíngues ou mesmo trilíngues, atendendo a demandas do mercado de trabalho para aqueles que estão destinados a posições de comando, de maior poder e acúmulo econômico,
e a grande massa da população estudantil se disponibilizam pacotes educacionais à distância, uma formação enlatada, que mesmo que seja feita com alto padrão de qualidade visual e alta qualidade de conteúdo geral, e isso não está garantido, né? Não consegue, não pretende dar conta de demandas mais localizadas, não consegue, não pretende contemplar, pois não prevê, não reconhece, não acolhe, não valoriza especificidades culturais, regionais, identitárias, coletivas e individuais de cada aluno e aluna do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior. Por enquanto, obrigado. Muito obrigado, professor José Carlos. Eu vou trazer de volta agora aqui a transmissão a professora Regiana, a Aline. Antes de voltar eu acho que eu posso tirar o Emerson um pouquinho para ele dar uma descansada, tá certo, Emerson? Rapidinho. Aí, Aline, por favor, para fazer a tradução, perdão. Vou citar alguns comentários. Se alguém quiser fazer uma pergunta ainda para essa live, que faça agora, né? Nós temos várias pessoas, 45 pessoas no momento assistindo essa live. Comentários aí de Luiz Henrique Chu, Giovanni Friso, Fabiane Tejada, Diogo Rios, Celeste Pereira, Eliana Bender, Cristiano da Silva, Adilson Tavares, Jara Fonta, Débora Vasconcelos. Isso. O que eu separei, agora chegaram mais comentários, inclusive. Eu separei algumas perguntas que foram feitas aqui, e aí os professores fiquem à vontade para responder o que der para responder, porque também são várias perguntas de temas diferentes, às vezes dá para citar uma, não citar outra, e depois eu gostaria de também colocar uma pergunta que foi feita pela assessoria de comunicação da DUFPEL. Bom, as perguntas, vou começar pelas feitas há mais tempo. Rogério Guimarães. Seria interessante não apenas dizer os males que essas corporações pretendem, mas explicar o que cada uma delas significa e como se opera. Tipo, a pessoa não seria mais professor e sim tutor. Quais seriam as diferenças de formação, de competências? Essa é a pergunta do Rogério Guimarães. A Fabiane Tejada, não é uma pergunta, mas um comentário que eu acho que cabe no debate. Na conjuntura atual, com esse desgoverno federal, qualquer ação ou atitude proposta por parte da UFPEL ou de outra universidade precisa ser muito bem discutida e planejada. Particularmente na UFPEL, em alguns meses, terá um novo gestor, que pode ser, inclusive, um interventor do MEC. Então, a Fabiane está lembrando dessa questão que é bastante importante, né, no cenário da UFPEL. O professor Luiz Henrique Chu comenta: o debate sobre EAD geralmente fica só restrito aos instrumentos, à disponibilidade e ao manuseio. Pergunto se a preocupação maior não deveria ser sobre o conteúdo e o processo humano, quando noto que os grandes oligarcas do sistema passam a controlar o conteúdo das matérias a partir da sua lógica, isto é, produção de braços pouco ou nada emancipados para trabalhar nos seus empreendimentos. Então, esse é o comentário do professor Luiz Henrique Chu. Vamos ver, tem, obviamente, um comentário de Bolsominion aqui. Bia Franchini. O Ministério Público Federal acionou a UFSC para saber se estão mobilizando para oferecer atividades aos alunos. Como resistir a essas pressões externas? Então, esses são os comentários, as perguntas que foram feitas nessa live. E aí, um outro comentário que eu queria fazer, aí uma pergunta também para vocês tratarem. O Zeca citou um pouco essa propaganda do Enem, do governo, me chamou muita atenção quando eu vi ontem a propaganda. E hoje, o Weintraub, ministro da Educação, em reunião com senadores, quando questionado se essa proposta de Enem agora, para a vida não parar, não seria problemática socialmente, justamente por várias questões que foram aqui elencadas no debate,
o Weintraub disse que o Enem não foi feito para corrigir injustiças e que não tem motivo nenhum para adiar a prova. Aí eu gostaria que o José Carlos e a Regiana também comentassem essa questão. Então, agora, nós vamos inverter a ordem que foi feita antes. Primeiro o professor José Carlos, depois a professora Regiana. Então, nisso, eu vou me tirar a Regiana e tirar a Aline da transmissão, voltar ao Emerson, tá? Um pouco de confusão, mas faz parte, voltar ao Emerson, e aí o Zeca pode falar 10 a 15 minutos e já também encerrar, pode fazer suas considerações finais, tá certo, Zeca? Perfeito. Bom, eu até gostaria de saber qual era a manifestação do Bolsominion, mas de qualquer maneira, não, eu acho que, tentando responder um pouco algumas dessas questões, é exatamente isso que, né, eu estava colocando anteriormente na questão de é papel, sim, da universidade refletir, né, e eu coloquei aquela questão, né, refletir o que, como, né? Então, óbvio que o conteúdo é fundamental e é óbvio que a gente está posto diante de uma lógica de que, até pelas questões típicas do mercado, né? Custo, praticidade, é impossível que se preveja uma grande corporação de ensino, e podemos lembrar que o Brasil conta, né, inclusive graças, né, a recursos que governos anteriores já propiciaram a grandes corporações de ensino, né, para oferecer ensino país afora, essas empresas vão tender a produzir aquilo que eu chamei há pouco de enlatados, né? A ideia é, obviamente, não levar em consideração a peculiaridade, né, do aluno, não levar em consideração um monte de fatores que o professor, quando trabalha com aquela turma especificamente, pode e deve levar em consideração, né, acolher a realidade geográfica, cultural, individual daquele aluno, tanto do ensino básico, como do ensino médio, como do ensino superior, e essas coisas vão tender a desaparecer, e o próprio professor, fragilizado como está cada vez mais, com os cortes, os parcelamentos, né, os congelamentos, como está posto aí, dos seus salários, vão tender a, né, ver como uma bênção ter acesso a um pacote que diminua o número, né, de horas de preparação. E dependendo do modelo que está posto, da plataforma que for adotada, não terá muita autonomia para adaptar aquilo para a realidade do seu próprio aluno, né? É aquilo que, né, o comentário do professor Chu coloca exatamente. A ideia para fins do capital é formar uma mão de obra pouco crítica, treinada para exercer as funções que eles se vejam no direito de pagar cada vez menos, empregar de uma forma cada vez mais precarizada, e isso não é mero discurso político. Isso é a realidade que está imposta, né? Com as reformas que a gente viu, a trabalhista, da Previdência, a terceirização, né, a carteira verde-amarela, essas coisas já estão todas postas, como lembrou a própria Regiana, desde sempre, e óbvio que o acesso à educação é um caminho que pode ser um caminho sem volta e que nós não temos como garantir que não vai trazer uma série de danos, muitas vezes insuperáveis, antes que se tenha qualquer perspectiva de reverter. Então, é nesse sentido que cada sala de aula é, sim, um espaço de diálogo, de construção que leva em conta, né, a opinião, a realidade, né, a vida real de cada aluno,
E uma proposta de EAD, por mais bem desenvolvida que seja, não necessariamente consegue contemplar, né, ainda por cima, se o interesse econômico tiver posto, como é, obviamente, a gente sabe a realidade. Eu acho que o que a Fabiane traz também é muito importante. Nós não temos a menor garantia de que, por mais bem intencionada que seja a atual gestão em tentar buscar uma alternativa para o momento atual, que o que for construído agora será mantido. Não temos a menor condição de saber quem será o próximo reitor da nossa universidade, da Universidade Federal de Pelotas e de qualquer outra dessas universidades, porque o governo tem sistematicamente escolhido fora da lista tríplice, caso o nome não pareça suficientemente alinhado com o ultraliberalismo e, né, a versão mercadológica da educação que já está sendo buscada, né? Eu acho que a maior resposta que eu posso dar em relação a isso é simplesmente chamar atenção, né, aquilo que o Matias citou. Quer dizer, a frase do ministro da Educação escancara de uma maneira que eu não preciso nem repetir, que eles não estão nada preocupados com a formação cidadã inclusiva, né, completa, libertadora, que o ensino à distância pode contemplar? Pode, mas vai ter mais dificuldade de contemplar, e que o ensino presencial também pode não contemplar, mas que, né, as exigências da realidade de cada sala de aula permite que o trabalho seja um pouco mais próximo da vida real. E o grande, né, fator outro, né, para terminar, é a questão da inclusão mesmo, né? Nós sabemos que a maior parte dos nossos estudantes tem acesso muito pouco, muito precarizado aos recursos da tecnologia, né? Então, é um risco que, caso seja implementado, vai ser implementado de uma maneira que não contemple a diversidade, não contemple a cultura regional, os interesses dos alunos, das próprias comunidades. Então, é nesse sentido que a gente busca, é uma reflexão. A gente precisa seguir discutindo, sim, não dá para simplesmente abraçar uma fórmula mágica que não vai resolver essas questões, e cabe, sim, à universidade ajudar o ensino básico, o ensino médio, a quem é imposto de uma maneira mais direta a solução mágica, que não abram mão da sua especificidade, das suas necessidades e dos direitos desses trabalhadores, trabalhadoras, que são os alunos, são as alunas, são suas famílias, são os professores, né? E todas as comunidades que, como eu disse, talvez coubesse à universidade, em tempos de pandemia, contemplar de uma maneira mais criativa e mais próxima, né? Talvez a melhor contribuição que eu possa dar nesse momento não é dar uma aula, seja de uma disciplina obrigatória, uma disciplina uma disciplina, agora está me faltando a palavra, obrigatória ou está me faltando a palavra mesmo, né? Não é talvez oferecer uma disciplina, mas encontrar conteúdos que sejam úteis para aquela mãe dona de casa, para aquele pai, né, que tem que estar lá ajudando a mãe dona de casa, e assim por diante. Quer dizer, superação desse trauma, desse medo, né, informação, confirmar que as pessoas precisam sim ficar em casa, que a obrigação é do governo federal de criar condições para que, né, o impacto econômico, que vai ser sério, já é sério, não se agrave ainda mais. Então, esse que é o papel da universidade, né? Está mais próximo da comunidade, que, afinal de contas,
né, até constitucionalmente, é a quem o ensino público se destina. Não as classes, né, mais abastadas, mas o conjunto da sociedade. Eu não me lembro agora de outra pergunta, eu acho que vou ficar por aqui por enquanto. Agradecer muito ao convite. Como eu disse, convidar as pessoas a acompanhar as outras postagens que a Dufpel tem disponibilizado, né? Na nossa página tem link para as postagens do Sindicato Nacional, do Andes. A própria Dufpel segue trazendo conteúdo muito importante nesse momento. Então, eu agradeço ao convite, né, e encerro por aqui. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, professor José Carlos. Muito obrigado também ao Emerson, que foi o nosso intérprete de Libras durante a fala do professor. Agora eu vou tirar os dois da tela novamente e voltamos com a Regiana e a Aline. Bom, então, agora, professora, você tem 10 a 15 minutos também para responder aos questionamentos e para fazer a sua conclusão, tá certo? Ok. Bom, então, assim, ó, primeiramente, aquele questionamento, né, de esclarecer o que as corporações querem e o que a gente quer dizer com isso, né, que troca o professor pelo tutor e como isso se configura. Na verdade, essas corporações, elas pretendem, né, vender os seus enlatados, como, né, o Zeca falou antes, né, e intervir na educação através de uma prática neoliberal, né, e que nós, professores, enquanto formadores, eu, no caso, formadora de outros professores, não posso considerar que isso seja ensino e aprendizagem, né, na forma de processo humano, né, algo que nós queremos para a nossa sociedade. Então, quando as corporações vêm, elas vêm no sentido de tomar conta, né, da sociedade e através da educação. Então, elas vêm vender os seus pacotes porque o interesse é o lucro e não mais do que isso, né? Então, não é ser boazinhas ou nos deixarem com tecnologia para a gente atrair os alunos ou para poder dar aulas melhores. Na verdade, é para realmente trazer o seu enlatado, que sirva ao mercado e que nós também possamos daí servir ao mercado. E essa relação, então, de mudar o status do professor, que daí passaria a ser um tutor, configura na mudança das informações, ou seja, o tutor é alguém que possibilita algumas informações, é um pseudo-professor, né? E isso acarreta uma mudança grande nas relações trabalhistas, né? E tudo aquilo que a gente conquistou ao longo dos anos, né? Porque os direitos trabalhistas que nós tivemos, não só como professores, mas que todos os outros trabalhadores tiveram e que foram tirados muitos agora na reforma trabalhista, quando se entra nesse jogo neoliberal, nós vamos perdendo esses direitos. E nós não podemos chegar a esse ponto, né? Então, o status da profissão, ele vai ser desconfigurado, né? Nesse momento. Uma outra questão que essas empresas também trazem, junto com essa questão dos enlatados, é de que abre-se a oportunidade para que os pais, e aí falando no ensino, na educação básica, que os pais atuem como tutores e até mesmo recebam verbas, né, para atuarem, ou seja, acaba que quase que extinguindo a nossa própria profissão, né? E aí tem uma outra questão que é o próprio homeschooling, né, que também é outra coisa que está vindo à tona, né, descaracterizando a profissão do professor. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa questionar o que é mesmo ensino e aprendizagem, né? Que processo humano é esse, né? E que traz a escola como o seu mote principal. E para a universidade também. Então, quando a gente questiona essa questão do ensino remoto e do ensino à distância, a gente traz essa questão do tutor, que vai ficar no lugar do professor, e aí eu vou trazer um exemplo, tem um grupo que já atua no país, com cursos à distância, e que tem mais ou menos 1.800.000 alunos, tá? Em todo o país e em cursos EAD, é um exemplo,
né? Uma audiência pública foi realizada no Rio de Janeiro, em função de questões trabalhistas e tudo mais, e o que veio à tona? Que essa corporação, ela atua com 1.800.000 alunos, né? E que, para atender os alunos, cerca de 300 professores atendem a 300.000 alunos. Olha o que é isso, né? Olha a precarização do trabalho. Um desses professores foi chamado nessa audiência pública e ele declarou que ele recebeu 40.000 provas para correção. Um professor recebeu 40.000 provas. Então, assim, ó, é uma precarização tremenda do trabalho docente. Se descaracteriza o professor como alguém que trabalha com a formação humana, com o ensino e com a aprendizagem, se coloca um técnico, né, que apenas corrige coisas como uma máquina, né? Então, quando a gente traz isso, a gente precisa questionar qual é a dimensão de ensino e aprendizagem que está imposta aí. Em relação às questões do Enem, eu particularmente acho que deveria ser suspenso. Nós não temos condições, vivendo em meio a uma pandemia, algo que é anormal, né, que não é algo que foi planejado, né, achar que não há problema algum para que haja a aplicação do Enem. Nós temos diferenças sociais gritantes na sociedade. Como alunos que trabalham, que precisam sobreviver, que estão na fila da Caixa Econômica, correndo risco de pegar o Covid, né, porque precisam dos R$600, ou porque a sua família precisa, vai ter condições físicas e mentais, principalmente, para poder estudar para o Enem. Nós estamos sendo totalmente injustos ao deixarmos que isso aconteça, né? E a gente sabe que quem vai ser prejudicado são os mais pobres, negros, principalmente, aí o Zeca falou, né? Onde é que estamos pensando em inclusão dessa forma? É esse o modelo de sociedade que nós queremos? Uma dos comentários dizia ali que era, como é que é? Deveria se liberar o IAD, porque dinheiro para outras coisas os alunos têm. Nós não podemos pensar dessa forma se pensarmos numa sociedade justa, igualitária e inclusiva, né? Não é uma questão de liberar o EAD. Eu vou liberar para uma elite, para alguns que têm condições, e vou esquecer do resto. Eu tenho feito trabalho com os meus alunos, tenho tentado reuni-los em alguns momentos, né, para a gente trabalhar ou na extensão, ou no projeto de pesquisa, e alguns alunos não conseguem entrar na internet, alunos na universidade, porque tem pacote de dados, porque é pelo celular, porque a internet não é boa, e é uma questão recorrente. Ontem um aluno me mandou, professor, estou voltando para casa, não posso mais ficar aqui. Uma questão psicológica e questão financeira. Está voltando para o seu estado. Ele não sabe o que vai encontrar lá, ele mora em São Paulo. Quer dizer, eu não posso querer que um aluno esteja capacitado a ter aulas neste momento. Ah, mas então vamos pensar no ensino híbrido, vamos pensar daqui para frente, ok, mas neste momento não é possível pensar que simplesmente transformar minha aula numa aula à distância vai ser passível para superar toda uma situação, né? O Zeca falou, nós temos várias atividades que podem ser realizadas para que a gente possa dar conta dos alunos que podem acessar né, atividades à distância, então projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de pesquisa, mas que possam ajudar a sociedade nesse momento. Não adianta nós pensarmos que nós precisamos cumprir um calendário se nós não temos condições para isso. Nós não sabemos como vamos voltar, nem quando vamos voltar. Eu trabalho com interação, trabalho com pessoas. Como dar conta disso nesse momento? Né? Então, assim, em relação ao Enem, eu penso que deveria ser cancelado, não há condições, eu não posso querer que as pessoas estudem normalmente, porque o acesso para elas é diferente. Elas estão tentando sobreviver em meio à pandemia. Como vão pensar em estudar? Eu acho que é muito egoísmo da nossa parte achar que as pessoas têm condições de levar uma vida normal dentro de algo que não é normal. Nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Então, nesse momento, as diferenças sociais ficam cada vez maiores.
E um projeto de universidade pública igualitária não pode prescindir disso, né, de pensar nessas diferenças. A Bia colocou ali, né, como a gente garantir, como a gente resistir a tudo isso. Penso que, assim, ó, esses momentos que a gente está aqui agora, né, tentando colocar as nossas falas sobre essas questões, trazendo elementos, né, para tentar clarear tudo isso, acho que são algumas das formas de resistência, né. Nós temos tentado através da Dufpel, né, várias lives, né, o próprio Andes tem feito lives super interessantes e que nos esclarecem, e penso que isso é uma das formas de resistência, né, no nosso sindicato nos proporciona isso, acho que precisamos ler, precisamos estudar, ouvir várias coisas, né, para que a gente possa, sim, resistir e ter clareza do que está falando. Ninguém está aqui de férias, né, tranquilo em casa, fazendo, maratonando séries e tudo mais. Nós estamos vivendo um momento difícil para todas as pessoas. São questões familiares, são questões sociais, né, são questões educacionais. Então, não dá para pensar que eu vou transformar tudo e vou dar aula para os meus alunos, porque temos que vencer o conteúdo, porque precisamos pensar no calendário, nós precisamos pensar, em primeiro lugar, na vida. Nós temos um governo que não está pensando na vida, que está pensando que é preciso trabalhar, que é preciso produzir, que é preciso gerar lucro e riqueza. Como gerar lucro e riqueza se as pessoas estão morrendo, se tem pessoas que estão perdendo os seus entes queridos, né? Ah, mas a nossa cidade não tem tantos casos. Se nós não nos cuidarmos, se nós não ficarmos isolados, né? Se nós não tivermos todo esse cuidado, isso vai acabar acontecendo. Nós esperamos que esse momento passe, mas para isso precisa também ter capacidade de entender que é um momento e que o mundo inteiro está vivendo. Então, não dá para pensar em lucro, em estudar, vamos liberar todo mundo. Não vão ser todos que vão aprender, não vão ser todos que vão ter o direito de estar aqui assistindo aula. E a universidade não pode ficar aquém disso, precisa pensar que justiça social e igualdade pressupõe pensar em todos. Pensar em todos nesse momento não é eu me tornar super professora que vou dar conta de aprender tecnologias que talvez eu não use, para poder ensinar. Nesse momento, é um momento de pensar em todos e de formas que a gente possa ajudar a sociedade, como o Zeca falou, né? Então, acho que a gente precisa sair dessa cápsula, né? E pensar alternativas para dar conta disso, né? Não adianta a gente salvar o calendário acadêmico se daqui a um pouco mais nós não vamos ter os alunos que nós precisamos, porque eles não vão voltar. Nós temos alunos de vários outros estados, né? Eles não vão voltar para cá porque perderam entes queridos, porque estão com problemas financeiros. Então, assim, esse momento é o momento da gente refletir, né? E não se preocupar tanto com essa questão conteudista, né? E pensar na vida. Acho que o importante agora é pensar na vida e passar a pensar possibilidades que possam ajudar isso, né? A construir esse caminho. Eu novamente trago assim, quando a gente defende que não dá para fazer aula remota, né, que precariza o trabalho, né, a aula online que seja, a gente também está trazendo a questão do que é ensino, do que é aprendizagem para a gente. Que tipo de universidade nós queremos, que tipo de sociedade nós queremos? É uma sociedade capitalista que só pensa no lucro, ou é uma sociedade que pensa na igualdade, na justiça e na inclusão? Acho que essas questões são importantes, e a gente estar discutindo aqui, se colocando, né, trazendo isso, é uma forma da gente também estar ajudando e estar resistindo nesse momento difícil. Mais uma vez, eu quero agradecer a Dufpel pelo convite, me sinto muito lisonjeada, espero ter sido, procurei, né, ter sido clara e estou às ordens quando precisarem. Vamos nos cuidar, tá? Fiquem em casa. Precisamos que isso tudo passe para que a gente volte a uma normalidade, quem sabe. Muito obrigada novamente. Muito obrigado, professora. Estou voltando aqui só para a gente encerrar com todo mundo. Antes de encerrar, queria fazer algumas lembranças. Como eu falei no início da live,
na quarta-feira que vem, dia 13 de maio, às 6 da tarde, as entidades sindicais da educação de Pelotas vão realizar uma live com o tema Educação em Disputa em Tempos de Pandemia, o que dizem as trabalhadoras e os trabalhadores. Também lembrar que saiu hoje a versão digital do jornal Voz Docente, que é o jornal da Dufpel. Ele já está disponível no site e nas redes sociais da Dufpel. Lembrar que na segunda-feira, todas as segundas-feiras, tem o programa Viração, na Rádio Com 104.5 FM. O Zeca fez direitinho, cobrindo na hora de tossir, seguindo as recomendações da OMS. O programa Viração, na segunda-feira... Isso que eu moro sozinho, hein? Na segunda-feira, 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM, e também disponível como podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. No programa de segunda-feira que vem, nós vamos ter trechos dessa live, as falas dos professores aqui. Então, para encerrar, e por último, que essa live fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube da Dufpel. Então, para encerrar, eu queria agradecer novamente a participação do professor José Carlos, da professora Regiana, também agradecer os nossos trabalhadores aqui, os nossos intérpretes de Libra, a Aline e o Emerson. Muito obrigado por vocês possibilitarem que mais pessoas possam ter acesso a esse debate. Parabéns pelo trabalho, espero que tenha sido tudo tranquilo. Foi a nossa primeira experiência com Libras, né? E fica aí o convite para as próximas lives que a Dufpel vai organizar, tá certo? Boa noite a todos, boa tarde, boa noite, e até uma próxima. Boa noite. Boa noite.